Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 1/2, finalmente quarta-feira, fevereiro, passamos de janeiro aí com muita dificuldade. Temos agora mais notícias, não muitas, mas algumas importantes. Por exemplo, Pacheco e Marinho, eleição do Senado decide o futuro de Alexandre de Moraes, pelo analista aqui do Gazeta do Povo. Na minha opinião, não decide nada, até mesmo porque o Marinho, mesmo ganhando, que a gente vai mostrar que não tá aí como favorito, acredito que Alexandre de Moraes aparelhou bem o sistema, já está tudo bem acertado e eu acho que ele não será afetado, mesmo o Marinho ganhando. Sendo que o Alexandre de Moraes conseguiu até vencer Bolsonaro, né, nas suas disputas aí, nos seus embates, e agora Marinho com certeza não terá o apoio a um tipo de impeachment contra Moraes, já que o sistema é muito grande. Mas é claro que aí existe uma briga entre esses dois, tem toda uma questão do Moraes ligando para as pessoas, o Marinho tá bravo com ele, como a gente falou ontem. Mas aqui ó, Câmara e Senado escolhem presidente nesta quarta. Lira e Pacheco tentam a reeleição, vai acontecer lá mais ou menos para as 4 horas da tarde, vamos acompanhar, tá? E aqui diz, temos os votos para Rogério Marinho ser o próximo presidente do Senado, diz Carlos Viana. Só que tem outras notícias que dizem, disputa pela presidência do Senado, 38 já declaram voto em Pacheco e 29 em Marinho. É mais ou menos o que a gente falou de 10 votos de diferença aí, que já é o suficiente. E o Pacheco vai continuar no seu trabalho, sendo que ele ficou muito aí, vamos dizer, posicionamento claro, né, do lado da esquerda contra o Bolsonaro durante muito tempo e agora provavelmente irá se reeleger. Lula reclama de estar morando em hotel. Sou um sem palácio. Até hoje está reclamando disso, que é horrível morar em hotel. Eu sou um sem casa, um sem palácio, diz Lula ao reclamar por estar morando em hotel. Petista ainda não se mudou para o Palácio da Alvorada em função de problemas de conservação atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fala que o Jair Bolsonaro, até isso, deixou tudo em frangalhos. Não dá para morar lá. É claro, não sei se você lembra o vídeo do Lula no avião reclamando que a comida não estava tão quente assim, né, com toda aquela pompa. Os caras querem uma instalação, um lugar, né, que seja com requintes, né, igual o Bolsonaro que desligava o aquecimento da piscina, isso não existe. Aquecimento 24 horas. Ministro de Lula chama impeachment de golpe durante evento no Planalto, o que é preocupante, né? Porque o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, afirmou que golpe se acentuou em 2018 com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que foi tudo um plano, né, de derrubar a Dilma e depois foi concretizado aí com o Jair Bolsonaro. Uma coisa completamente surreal. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, que não só o Lula falando, mas os seus ministros, mostra aí um empurra, né, uma agressão aí pro lado da esquerda mais moderada, que seria o Temer. Então você vê que troca de farpas aí entre os dois lados da esquerda mostra, né, vai desenhando aos poucos a divisão aí que será, né, revelada em breve. Lula quer China em grupo para encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia, né? Tanto nesse vídeo ele chamou o Olaf Scholz de Olaf Schultz, né? Não sabe nem falar o nome aí do chanceler da Alemanha. Mas é impressionante esse vídeo que tem aqui colocado no UOL, de 3 minutos, ele não faz a mínima ideia, quer dizer, aparentemente não faz. Claro que pessoas do nível dele com certeza têm boa noção do que acontece, mas ele falou que não sabe o que está acontecendo, não sabe porque essa guerra existe, porque quando um não quer, dois não brigam. Então ele falou um monte de coisa e falou que não sabe o que está acontecendo, não sabe se é questão da OTAN, não sabe se é questão de região, de terreno na Ucrânia, ele não sabe. Mas ele falou que vai conversar com Xi Jinping, porque a China pode dar aí uma, vamos dizer, entregar a paz. Ele falou paz várias vezes. A China, é claro que ele deve saber, eu não sei, na verdade eu fico em dúvida se ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, ou se ele faz e está fazendo um jogo duplo. E a China é do lado da Rússia. Na verdade a China, tanto a Índia que ele citou também, todos esses querem fazer um bloco para ficar contra os globalistas, fazer um bloco até economicamente para enfrentar o dólar. Enfim, é engraçadíssimo ver Lula falando de geopolítica, tá? A democracia brasileira é forte e foi capaz de resistir a esse ataque. Olaf Scholz, chanceler alemão, sobre atos golpistas de 8 de 1. E olha só mandei essa notícia, olha a cara do Lula, cara. Você vê que uma pessoa como ele sempre tem um pensamento
né, por detrás de todo o movimento. E por isso que eu falo, às vezes ele tá falando, eu não sei o que tá acontecendo na Ucrânia. Na verdade sabe muito bem, e sabe muito bem que ele precisa falar que não vai enviar armas à Ucrânia, né, mas ao mesmo tempo fala que o Putin tá errado, naquele jogo duplo. Lula diz à chanceler da Alemanha que Rússia está errada, mas nega envio de munição à Ucrânia. O presidente afirmou que o Brasil é um país da paz em reunião com o chanceler Olaf Scholz. E ele falou aí que não vai enviar, mas mesmo assim ele fala que o Putin tá errado. Então por que não manda as armas para a Ucrânia, né? Enfim, ele precisa se manter neutro, ainda mais nesse começo, porque as coisas não se desenharam bem ainda. Mas acredito eu que em breve se desenhará, tá? Após post sobre tiro em Lula, o Wallace pede desculpa nas redes sociais. Esse cara aqui provavelmente está desatualizado. Infelizmente, ele achou que poderia aí fazer igual o governo do Bolsonaro, que faziam cabeça do Bolsonaro de cera, sei lá o que era, chutavam a cabeça do Bolsonaro, ameaçavam e nada acontecia. Ele achou que ainda estava no governo Bolsonaro, infelizmente, né, acabou se ferrando de várias formas e não sei até onde vai parar isso. O oposto Wallace Souza foi pivô de uma polêmica após responder uma pergunta, né, tá escrito super bem, sobre dar um tiro na cara do atual presidente do Brasil em suas redes sociais. E aí tem até a imagem aqui, né, não vou até deixar muito, porque os caras estão, sinceramente, muito violentos aí com qualquer... Por isso que eu falei, tá desatualizado, Wallace, porque ele achou que ainda estava no governo Bolsonaro que pode tudo. Agora não pode absolutamente nada. Por tempo indeterminado, Sada Cruzeiro afasta o Wallace após jogador incitar tiro, né, no presidente, e o governo aciona a AGU após campeão olímpico fazer enquete sobre tiro em Lula. E aí, vai ser uma perseguição, né? Eu falo, não podemos ter a mesma liberdade. A liberdade foi tirada de muitas formas durante anos e agora então vai ser mais ainda. Invasores do Congresso foram identificados após usarem Wi-Fi da Câmara, né? E eu falo, essas pessoas são muito inocentes, né? Porque saíram aí das suas casas, ofereceram um ônibus para elas foram no domingo que não tinha absolutamente ninguém, chegando lá, ainda usar o Wi-Fi da Câmara, né? Para deixar registrado o seu celular lá. Não tem o que fazer, né? Lojas Americanas contrata Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula. Aí você começa a juntar aí as coisas, né? Primeiro, era 20 bilhões americanas aí com o déficit, né? Aí depois, 43 bilhões. Vários bancos. Depois que o Lula foi eleito, que abriram o jogo. E depois que abriu o jogo, vão lá, Zanin, ex-advogado de Lula, é o cara que vai tratar aí, né, sobre todo o problema que Americanas tem, que esse Zanin pode ser aí o nome para o STF no futuro. Tá ficando clara a situação. Falei pra vocês que aos poucos a gente ia descobrir o que tá acontecendo. Joyce anuncia a desfiliação do PSDB e critica a falta de renovação da sigla. Essa aqui foi muito apoiada pela direita. Todo mundo abraçou ela, né? E ela teve 1.078.666 votos, olha só. Em 2018 para 13 mil em outubro do ano passado. Imagina sair de 1 milhão para 13 mil. Que diferença. Qual que é a diferença? A pessoa se diz bolsonarista, roxa, fala que está junto da direita, e aí depois se acha que está muito acima de todos e acabou mostrando que o povo não quis mais ela, né? Porque a pessoa não gosta disso, né? Se ela ficasse tipo a Carla Zambelli, que está aí tranquila, teve só uns movimentos aí estranhos, mas nunca declarou, vamos dizer, contra o Bolsonaro, o pessoal nem desconfia. Mas não, ela quis, se achou demais, né? Sendo que o que levou ela a ser eleita foi o Bolsonaro. Valdemar deve ser ouvido em até 5 dias. Moraes determina que PF ouça presidente do PL sobre minuta golpista. Falei. Valdemar fez uma entrevista aí, chegou lá e falou, não, essas minutas acontecem sempre, chegou uma advogada, falou sobre esses papéis, essas ideias, mas eu nunca dei aí muita trela. Não importa, falou mais ou menos isso aí, já abriu margem pro Moraes, que já tinha dado umas multas aí bem interessantes pro PL, né? Agora vai aí mais uma vez tentar encurralar Valdemar do PL. Retrocesso sem precedentes. Bolsonaro desmontou combate à corrupção, conclui a entidade internacional. Aposto que é uma das entidades que o Bolsonaro parou de pagar, né? Parou de fornecer dinheiro. É isso que eu digo. Entidades internacionais têm seu lado político. Então, o Bolsonaro desmontou o combate à corrupção e quem vai montar, aposto que vai ser o Lula, né?
o rei aí do presidente contra a corrupção, provavelmente. É tudo muito claro, né? Mas infelizmente as pessoas escutam a Globo, jornais, entidades internacionais, né? Como se Lula fosse completamente inocente, né? Brasil cria mais de 2 milhões de empregos formais em 2022, diz Ministério do Trabalho, graças ao Paulo Guedes, em um momento crítico da história do Brasil, do mundo, questão de doença. Mesmo assim, teve saldo positivo, mas o valor não foi dado. E vamos ver aí em 2023 como será o emprego, sendo que no mundo inteiro está caindo, todo mundo sendo demitido. Vamos ver no Brasil como fica. Casal de influenciadores é condenado a 10 anos de prisão por dançar na rua no Irã. Olha só. O pessoal fala, o Brasil é uma ditadura, é uma perseguição, a gente não tem liberdade, né? Presos por dançar. Um casal de influenciadores digitais foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por dançar em praça pública no capital do Irã, informaram ativistas de direitos humanos nesta terça-feira, 31. O casal tinha muitos seguidores no Instagram. Ambos foram condenados por incentivar a corrupção e a prostituição pública e por se reunirem com a intenção de perturbar a segurança nacional. E aí, como é que as pessoas comentam essa notícia? Tipo de lugar que clamam Deus, pátria e família, fazendo aí alusão ao bolsonarismo, à direita brasileira, sendo que não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, é capaz do Lula apoiar o pessoal do Irã, né? Mas enfim, não dá pra conversar com um esquerdista. Tinha medo de ficar sozinha, diz vizinho de idosa torturada e morta em São Paulo. Um vizinho da Yaeko Okamura, de 84 anos, que foi amarrada, torturada e morta por 6 assaltantes. Olha só como tá o Brasil, tá? Isso aqui é em São Paulo. 6 assaltantes, um grupo que ele fica de olho em pessoas que têm nacionalidade estrangeira, né? Então ela era filha de japonês, acharam que ela tinha dinheiro. Teve outra mulher japonesa que foi morta por eles, enforcada, né? Porque ela gritou socorro e eles mataram. Teve casais, né? Um casal japonês e um da Espanha, que também foram assaltados. E eles acham que tem dinheiro. Muitas das vezes, como essa senhora, não tinha nada. Levaram TV e, sei lá, um eletrodoméstico e não tinha nada. E aqui é assim que está São Paulo, é assim que está o Brasil. E por isso que eu falo para vocês que o Brasil é muito ruim. Enquanto isso tá, tem que pôr câmera no policial. E a criminalidade, como é que está? A gente tem que ter noção que as coisas podem piorar. Então, se fortaleça, se cuidem, tá? E é isso. As pessoas cada vez mais vítimas e os bandidos cada vez mais aí fazendo a festa, porque os caras simplesmente não foram pegos, tá? Acharam o carro, falaram com pessoas, a placa clonada, mas não teve aí nenhum desfecho ainda. A Ucrânia confirma que vai receber até 140 tanques que podem revolucionar e encerrar a guerra, né? Que agora são muitos tanques. Mas aquilo que eu falo para vocês, a Rússia, ela tem histórico, né, de primeiro ter uma matança absoluta. Ela costuma gastar 500 mil soldados antes de começar a vencer a guerra. Estamos em que aí? 100 mil soldados? Tá começando. O pessoal tá falando que a Ucrânia pode vencer essa guerra. Muito longe disso. Até porque o Biden frustra planos de Zelensky e descarta enviar caças F-16 à Ucrânia. Dá aquela ajuda, mas aquela ajuda pela metade, porque talvez os Estados Unidos precisem desses caças, né? Então, é aquilo. Deixa a Rússia desgastando aí o que ela tem, tá? Mas pode ser que os Estados Unidos nunca realmente faça aí um movimento definitivo para parar, né, a dominação completa da Ucrânia, né? Talvez depois com a Polônia, né? Estados Unidos acusam Rússia de descumprir acordo sobre armas nucleares. Tratado estabelece que Estados Unidos e Rússia reduzam testes nucleares e façam fiscalizações mútuas para verificar o cumprimento, que é chover no molhado isso aqui. Está quase uma guerra fria, praticamente uma guerra. 90% das ogivas nucleares são dos Estados Unidos e da Rússia. Você acha que eles vão aí deixar, né, algum tratado? Acabou tudo. Claro, eles falam isso aqui só para demonstrar aí que estão tentando fazer a paz, né? E a Rússia é a malvada, mas é uma guerra, guerra é guerra. Para quem não sabe, a Rússia invadiu, que eu sinceramente acho uma grande armadilha, porque perde bastante, apesar que não tem muito a perder, porque eles queriam, um plano, né, do Putin reviver aí, né, a União Soviética. Então, quando eles viram que as tropas da OTAN iriam para a Ucrânia, que é um terreno que eles dizem ser deles, né,
ficou tudo, vamos dizer assim, acirrado, e eles não permitiram, né, nem que ameace aí a OTAN entrar na Ucrânia, e por isso eles já começaram a invasão. E muita gente falou que não invadia. Eu falei, vai invadir, tá? E muito provavelmente, se conseguir a Ucrânia toda, começará os outros países também serem aí invadidos, como a Polônia. Talvez, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda. Até a Ucrânia ser completamente dominada, talvez demore um tempo. E lá para frente a gente conversa mais, tá? Porque geopolítica é tudo um pouco mais devagar do que a política nacional, né? Então tudo demora um pouco mais. Mas aparentemente, sim, as coisas ficaram bem complicadas no mundo, tá? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. Em breve nos falamos mais. Lembrando, o canal, ele não tem propagandas ou tiro. Ajude com Pix. Se não puder, tem o link da Amazon. Compre algo para você com o meu link e ajude o canal também. Tem botão valeu. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.